Tudo bem, alunos? Professor Rossiel, de Química aqui para vocês, né? Então, eu decidi gravar, na verdade, essa aula para facilitar o entendimento do conteúdo que estamos trabalhando durante essa quinzena e, assim, fazer com que vocês entendam melhor e, consequentemente, realizem as atividades propostas mais facilmente, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula. Então, nós estamos falando sobre as propriedades da matéria, as propriedades das substâncias. Temos estudado um pouco nas quinzenas passadas e aí chegamos finalmente nessa parte onde vamos estudar as propriedades que caracterizam ou conseguem diferenciar um material, uma substância, tá certo? Aí nós temos que lembrar, em relação aos termos que vimos nas aulas anteriores, sobre fenômenos químicos e fenômenos físicos, tá? No que diz respeito o que é cada um, é só nós utilizarmos o exemplo, relembrarmos do exemplo de uma folha de papel. Se eu utilizar uma folha de papel e amassá-la totalmente, ou dobrá-la simplesmente, ela ainda continua sendo papel, continua sendo essa folha de papel. O que mudou apenas foi a sua forma, a sua aparência, mas ela ainda continua sendo a mesma folha. Diferentemente, se eu pegar essa folha de papel e tocar fogo, né, e fornecer calor, utilizar um isqueiro, enfim, e ali queimar esse fogo, consumir essa folha. A partir desse momento, a folha de papel se transformou em outra coisa. Houve ali uma reação. Então, o que seria fenômeno físico? Fenômeno físico ocorre apenas a mudança na aparência, mas ainda continua sendo o mesmo material, tá? Já o fenômeno químico, ocorre uma reação química porque uma substância se transformou em outra, ou seja, fenômeno físico, não há transformação de uma coisa em outra. Já o químico, sim, há transformação, tá? E daí vem o conceito de reações químicas, muda as propriedades, muda muitas vezes o uso daquela substância, daquele material e assim por diante. E eu quis trazer, nesse primeiro slide, esse exemplo nessa panela, né? Todo mundo faz isso em casa, para fazer cozinhar algum alimento, um arroz, um feijão, enfim, e colocamos água na panela, ligamos o bujão, digamos, e aí observamos os dois fenômenos ali acontecendo, tanto o químico como o físico. No que diz respeito ao fenômeno físico, nós estamos observando que, por ação do aquecimento que você está fornecendo, a água começou a ferver. E o processo que a água está entrando em ebulição, está fervendo por aquecimento, aquela fumaça que sai, na verdade, é a água passando da sua fase líquida para a sua fase gasosa, mas ainda continua sendo água. Então, aí nós temos o fenômeno físico. E em relação à parte química, nós temos, então, essa interação do gás através do processo que você fez, né, de riscar o fósforo e acender aí essa boca do fogão. Essa interação entre esse fogo e esse gás faz com que esse fogo continue constante, seja mantido esse aquecimento. E você pode regulá-lo, né, nesse fogão. Então, aí nós temos uma relação ou uma reação química ou um fenômeno químico acontecendo, porque nós temos a transformação de substâncias, a reação química entre elas, tá? Que produz essa chama azul, de coloração azul. Então, nós temos aí esses dois fenômenos, a parte física e a parte química. Aí nós temos as propriedades químicas de um material estão associadas à sua capacidade de transformar-se em outro material, de uma substância a outra, tá? Uma propriedade química da gasolina é a de queimar-se em determinadas condições e, com isso, produzir energia e outros materiais. No que diz respeito às propriedades físicas de um material, nós podemos observá-las através da cor, da dureza, do seu estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso.
a sua densidade, a sua relação massa-volume e o seu comportamento. Em relação às propriedades físicas, que é o tema da nossa aula, nós vamos observar a divisão dessas propriedades físicas em propriedades físicas gerais e específicas. Nós temos essa relação e, caracterizando as propriedades gerais, nós temos a propriedade da extensão, que é aquela propriedade que diz que o material, o objeto, a substância, ela ocupa um lugar no espaço, uma extensão desse espaço ela ocupa, tá? Propriedade da inércia, diz que o material, quando colocado naquele local, ele permanece em repouso, né? Não tem movimento. Propriedade da massa, esse material vai possuir uma determinada massa, um determinado peso. Propriedade da impenetrabilidade, diz que dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço, né? Duas substâncias, enfim. Imagine você que está, sei lá, num rio tomando banho e você esteja com uma garrafa PET. E você quer encher essa garrafa PET, que está vazia aparentemente, e você mergulha no rio. O que vai acontecer? Você vai observar a liberação de bolhas quando você mergulha a garrafa. Essas bolhas nada mais são do que o ar que estava ali dentro da garrafa, o gás. O gás saiu para poder a água entrar. Então, explica essa questão da impenetrabilidade, que diz que dois materiais, duas matérias, duas substâncias não podem ocupar o mesmo espaço. Nesse caso, o ar precisou sair para a água entrar. Propriedade da compressibilidade é a propriedade que comprime esse material, um material, né? Propriedade de elasticidade, tornar ele flexível, maleável, né? Essa questão do alongamento, da elasticidade. Propriedade da divisibilidade, dividir em pequenos pedaços esse material. E da indestrutibilidade, a resistência desse material, a sua capacidade de resistir a determinados pontos, tá? E aí, só que todas essas propriedades gerais, elas não conseguem caracterizar, identificar um material do outro, uma substância da outra. Por quê, professor? Imagine só, se eu pegar a propriedade da massa. Vamos imaginar que eu tenho 1 quilo. 1 quilo de quê? 1 quilo pode ser de arroz, feijão, pode ser várias coisas, objetos, tá? Se eu utilizar também a questão da propriedade da inércia. Então, pego meu celular, coloco ele ali, aqui em cima da mesa, e aí ele fica parado, fica em repouso. Qualquer material que você colocar num ponto específico, num local específico, ele vai permanecer em repouso. E aí qualquer substância acontece isso, tá? Então todas elas não irá poder diferenciar uma substância da outra. Porém, as propriedades específicas não, elas conseguem, pelo próprio nome, elas conseguem ter esse procedimento de diferenciação, de classificação de uma substância da outra, de um material para outro, utilizando os critérios de cor, sabor, cheiro, né, odor, brilho, a forma como ele se apresenta, o estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, se conduz eletricidade, o seu aspecto de rigidez, de dureza, a sua densidade em relação massa-volume, se esse material irá boiar ou afundar, se esse material terá uma densidade maior ou menor do que a água, ponto de fusão e ponto de ebulição em relação à temperatura para aquele material, passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, essa classificação você consegue diferenciar um material do outro, uma substância da outra, um objeto do outro. Tá ok? Entendido? Vamos passando. Então, aí vamos abordar agora 3 dessas propriedades específicas físicas, ok? A densidade. Nós falamos há pouco da densidade, que ela é composta por essa fórmula, densidade igual a massa sobre volume, sendo a massa
em gramas e volumes em ml ou mililitros, tá? Então, ela é calculada através dessa expressão, massa-volume. E aí, nós temos esse exemplo de Becker nessa imagem, onde nós temos 3 situações. Nós temos um cubo de madeira, todo furado, e aí nós percebemos que ele boia na água, né? O Becker é esse recipiente, essa vidraria de laboratório que parece um copo. No segundo caso, nós temos também um cubo de madeira, mas ele aparentemente ele está na metade ali, ele conseguiu afundar um pouquinho, mas ainda continua boiando nesse volume de água. Diferente do terceiro caso, onde nós temos um cubo metálico. Esse cubo metálico, por ser mais pesado do que a água, ele afunda. Então, a densidade... peço perdão pelo barulho, né? Eu estou gravando uma hora dessa, mas ainda tem a situação dos vizinhos, enfim, tá? Então, vamos recapitulando. Nesse terceiro caso, nós temos o cubo metálico, né? Um cubo de metal, onde ele, por ser mais pesado do que a água, ele afunda. Então, essa relação de densidade está relacionada à densidade da água e à densidade dos outros materiais. Relação massa-volume, a sua divisão massa-volume, que dá esse valor característico. Então, se o material for mais denso que a água, ele irá afundar. Se o material for menos denso, ele irá boiar. Ok? Entendido? Sobre esses cálculos em relação à densidade, vamos trabalhar nos próximos períodos. Porque no primeiro período, já que nosso assunto, já que estamos nos tratando, com a modalidade EJA, então no primeiro período nós não iremos abordar isso, tá? A parte dos cálculos, apenas a parte teórica, certo? Vamos para frente. Essa imagem é só para mostrar essa questão da mudança de estado físico de uma substância, como exemplo a água. A água, nós sabemos que se encontra na fase sólida, líquida e gasosa, mas ambas podem se transformar uma na outra através do fornecimento de calor ou quando diminui essa temperatura. Então, se a água na forma sólida, através do aumento da temperatura, quando eu estou fornecendo calor, ela passa da forma sólida para líquida e o processo se chama fusão. Fornecendo também ainda calor, sai do líquido para o gasoso através do processo de vaporização. Aí eu abro um parêntese no que diz respeito à vaporização. A vaporização ela pode ser rápida ou pode ser lenta, tá? Vamos para 2 exemplos. A roupa molhada no varal, ela seca a temperatura ambiente. Então, você deixa um determinado momento, estende no varal, né, as donas de casa, enfim. E aí, por ação do calor, por ação da temperatura ambiente, do calor do sol, ela vai secando no decorrer do dia, né? Então, aí esse é um processo um pouco lento, e aí ocorre a vaporização do tipo, do nome, que é o termo conhecido, evaporação, já que é o processo mais lento. Diferentemente da ebulição, que é quando eu pego uma panela, isso lá no início, pego uma panela, encho de água, forneço calor através do fogão. E aí o processo de fazer com que o líquido se transforme em gás é mais rápido, né? Porque eu estou fornecendo calor diretamente naquela água. E aí nós sabemos que a água passa do seu estado líquido para o gasoso, atingindo a partir de uma temperatura de 100 graus Celsius, né? E, consequentemente, superior a isso, atingindo 100 graus Celsius, ele já começa nesse processo de passar do líquido para o gasoso. E aí você está fornecendo calor, você está fornecendo energia, você está fornecendo esse calor, o fogo, né? Do boca do fogão. E esse processo é mais rápido, por isso que se chama ebulição. E o processo mais lento é evaporação, mas em ambos os casos o líquido se transforma em gás. Entendido até aí? Vamos também para o procedimento inverso.
Se eu diminuir a temperatura, se eu reduzir a temperatura, ou seja, se esfriar, o gasoso volta ao seu estado líquido, então se chama de liquefação. O líquido volta ao seu estado de solidificação, sua fase sólida. E temos um outro exemplo, que é a sublimação. Seja aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, é quando passa uma substância, um material, uma substância, da sua forma sólida diretamente para a forma gasosa. Por exemplo, aquelas pedrinhas de naftalina que costumeiramente é colocado nas roupas para evitar traça, barata, enfim. Aquelas pedrinhas brancas que, por ação da temperatura do ambiente, ela vai reduzindo o seu tamanho ao ponto de desaparecer. O que aconteceu? Ela estava na fase sólida e se transformou, consequentemente, na fase gasosa. Então, foi só para tornar mais claro essa questão, tá? Então, para que nós possamos chegar, então, nessa parte da segunda propriedade específica, quando eu estou relacionando as propriedades específicas no que diz respeito à propriedade física, tá? Então, nós temos o ponto de fusão, que é a temperatura para que aquele material atinja. A partir daquela temperatura, ele vai passar da forma sólida para líquida, por exemplo, o derretimento do ferro, que ele precisa atingir 1535 graus Celsius, como mostra essa figura, né? Derretendo a sua fase sólida, chegando à sua fase líquida, a partir dessa temperatura. E ao lado nós temos uma tabela de outras substâncias, como ferro, cobre, ouro, zinco, chumbo, estanho, enxofre e a água, que a água começa a derreter o seu processo de sólido para o líquido a partir de 0 graus Celsius. Então, por exemplo, aquelas cubos, você coloca aquelas formas, né, de cubinhos de gelo, você coloca a água, coloca na geladeira, ela vai se solidificar a uma temperatura negativa, e ao retirar, por exemplo, uma pedrinha daquele gelo e deixar em cima da mesa, por exemplo, na temperatura ambiente, essa temperatura negativa ela vai subir, ela vai atingir a temperaturas positivas. Então, quando chegar em 0 graus Celsius, ela começa a derreter, passando do seu estado sólido para o líquido. Aí vai aumentando a temperatura até o ponto de derreter toda aquela pedrinha de gelo. Certo? E a propriedade do ponto de ebulição, né? Que lembra que eu falei da questão da ebulição? Que é um tipo de vaporização, só que rápido. É a temperatura que faz com que, a partir dela, uma substância que esteja na forma líquida se transforme em gás. Por exemplo, o clorofórmio, um líquido incolor, ele deixa de ser líquido e passa a ser gasoso nessa temperatura de 61,74 graus Celsius. Assim como nós temos a água, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o cloro, o clorofórmio, hidróxido de sódio, oxigênio, nitrogênio e o naftaleno. Então, nós temos aí a temperatura deles correspondente ao seu estado de fusão, quando ele derrete e sai da forma sólida para a forma líquida, e depois a ebulição da líquida para a gasosa. Aí chegamos nessa questão das propriedades intensivas e extensivas. Mas antes de falar sobre elas, nós temos que lembrar também das propriedades organolépticas, que são aquelas que nós podemos perceber utilizando nossos 5 sentidos: tato, paladar, visão, audição, enfim, conseguimos perceber através de nossos sentidos, tá? Guarda essa informação. E o que são as propriedades extensivas? Elas variam conforme a quantidade do material. Então, um exemplo, a massa e volume. Então, eu tenho um recipiente e vamos imaginar que eu tenho, sei lá, 10 quilos. Vou colocar, vamos dizer que foi feito um banquete. E para esse banquete, uma festa, enfim, uma comemoração familiar, e vai receber umas 30 pessoas. Então, vou chutar, vou colocar como exemplo, uns 5 quilos de feijão. Né? Uns 5 quilos de feijão
Então, nós temos essa massa correspondente ao feijão. Porém, depois eu descubro que das 30 pessoas que virão, ainda virão mais algumas, mais umas 15. Então, dessa quantidade de feijão, eu acrescento mais 3 quilos ou 4. Estou só chutando, colocando um exemplo aleatório. Então, o que eu fiz? Eu aumentei a quantidade desse feijão, da massa desse feijão. É aquela propriedade que o material ocupa um certo lugar no seu espaço. No espaço onde ela está sendo acrescentada, adicionada. Tá? Isso também não só na sua quantidade em massa, mas também na sua quantidade em volume, seja em quilos, seja em gramas, seja em miligramas, ou seja em litros ou ml, mililitros. Mas ele ocupa um volume, ocupa uma quantidade naquele espaço onde ele está sendo acrescentado. Então, a propriedade extensiva, ela varia, ela depende da quantidade do material que está ali envolvido, que está sendo adicionado. O oposto disso é a propriedade intensiva, que não depende da quantidade do material contido na amostra, por exemplo, em relação à sua temperatura e à sua densidade. Qualquer que for a proporção de massa sobre o volume, a densidade daquele material será a mesma. Ou, nesse caso, da temperatura. Ele vai atingir aquela temperatura para passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, independentemente da quantidade desse material. Então, entendido aí? E, por fim, chegamos ao exemplo bem simples, exercício bem simples, né? Onde nós temos a pergunta que são as propriedades organolépticas, que é aquela que eu já falei, em relação às propriedades que nós conseguimos perceber pelos 5 sentidos. Já a segunda pergunta, ela tem 2 partes. Em que difere uma propriedade intensiva de uma propriedade extensiva? Aí nós temos que lembrar que a propriedade extensiva depende da quantidade do material que está ali sendo utilizado, diferentemente da propriedade intensiva. E aí pede para observar a letra A, B e C e caracterizar, identificar quais são essas propriedades: volume, ponto de ebulição e densidade. Sabemos que o volume é um exemplo de uma propriedade extensiva. Então, o volume ocupa uma extensão do espaço. Já a letra B e a letra D é uma propriedade intensiva, não depende da quantidade do material para que isso ocorra. Entendido aí, pessoal? Então, só para avisar, qualquer dúvida pode me perguntar no privado. Lembre-se que tem atividade lá na plataforma do Google Classroom, ou Google Sala de Aula. E aí vocês podem estar vendo essa aula, observando o conteúdo no roteiro também, que tem a parte escrita. Vejo que também tem um questionário integrado de Química, Física e Biologia, então é necessário vocês observarem o conteúdo das 3 matérias para poder responder o questionário com as questões e também fazer o experimento proposto com uma atividade que está relacionado à densidade. Então, qualquer dúvida, me procurem no privado através do WhatsApp. Tá? Espero que tenha sido o mais objetivo possível, o mais claro possível, mas se ainda houver dúvidas, vocês podem me perguntar. Certo? Então, é isso. Tenham uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia.